Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro. Hoje a nossa aula é um pouco diferente, porque hoje faremos uma revisão através da nossa resolução de questões, né? Vamos dar início a essas resoluções para quando tivermos juntos, através da plataforma do Google Meet, a gente ir debatendo, né? Eu vou corrigir essa parte aqui, porque eu sei que eu já passei para vocês. Possivelmente vocês já responderam aí na casa de vocês, e aqui eu já vou fazer uma breve correção. Quando tivermos pelo Meet, a gente faz a correção de demais atividades, tá certo? Então, a nossa correção hoje, ela vai começar aqui no nosso capítulo 15, né? A partir da página 18 do nosso quarto módulo, capítulo 15. E aqui eu coloco só a título de início mesmo, porque só para a gente se situar, né? Porque quando a gente fala de capítulo 15, automaticamente nós estamos falando sobre o mundo feudal, tá certo? Mundo feudal, a gente já tem noção do que é, eu já expliquei para vocês, e a gente vai aprofundar muito mais na nossa aula ao vivo, tá certo? Então, bora lá. Como hoje é apenas para atividade, correção de atividade, né? Vamos começar agora a nossa correção, tá certo? Lembrando que aqui a nossa primeira atividade, ela já inicia aqui na página 21, não demora muito até chegar ela, abaixo de suzerania e vassalagem, tá certo? Então, vamos aqui entender o que é que as questões estão nos pedindo, tá certo? Página 21, conforme vocês podem ver aí, tá bom? Então, bora lá. Questão 1, ela nos pede o seguinte, tá? Ela diz: a sociedade feudal era rigidamente hierarquizada. Costumava-se dizer que havia 3 ordens: as que lutavam e a dos que rezavam. Como era a estrutura da pirâmide social do mundo feudal? Tá certo? Então, bora lá. Dê uma olhadinha aí, faça uma reflexão, vão olhando aí o caderno de vocês, se já responderam, e aqui eu já vou dar um reforçozinho para vocês, né? Então, ele está falando aí de 3 categorias sociais, né? Ele esboça aí através da função de cada um, os que rezavam, os que lutavam e os que trabalhavam, né? Então, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que rezam? Quem são essas pessoas que lutam? Quem são essas pessoas que trabalham, né? A gente sabe que o mundo feudal, ele acontece através de uma pirâmide social muito bem hierarquizada, né? Começando primeiramente no topo da pirâmide com o clero, né? Que nessa questão a gente já pode classificar ele aí como os que rezavam, os membros da igreja, né? Eles estavam no topo dessa pirâmide social e eram os que detinham mais poder nessa sociedade. Tanto porque a sociedade feudal, ela é muito influenciada pela religião, como também a posse de terras, né, que vai se concentrar na mão da igreja, logo administrada por aqueles que estão no topo da pirâmide social. Abaixo estão quem? Os que lutavam, né? Que são os membros da nobreza. E a nobreza, a gente deve saber o quê? Que essa nobreza é a nobreza rural, a nobreza feudal, que a gente já sabe o que significa o termo feudal, né? Que a gente está falando aí dos chamados senhores feudais, que são os grandes proprietários de terra, né? Que vão mandar logo nos que trabalhavam. Que os que trabalhavam nessa questão aí, eles aparecem como os camponeses, os servos, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Não é isso? Então, a gente vai entender melhor, de forma aprofundada daqui a pouco, a função desses servos aí, não é verdade? Então, bora lá. O que é que nos pede a segunda questão? Ela diz: cita as principais características econômicas, sociais e políticas do feudalismo, né? Então, quais são essas principais características? Olha o módulo de vocês, vejam como colocaram, que a gente já vai fazer a correção agora mesmo, tá certo? Então, a gente sabe o quê? Que era uma sociedade essencialmente agrária, porque a gente sabe que o mundo feudal é predominantemente um mundo rural, né? Onde as grandes propriedades, os grandes sítios, as grandes extensões territoriais, elas são praticamente para o cultivo, né? E não havia mobilidade social. Existia o servo e dificilmente esses servos, eles poderiam, por exemplo, chegar um dia a ser senhores feudais, porque eles não compravam a terra. Tanto é que eles tinham que trabalhar em troca de proteção. A gente já viu sobre isso, né? Então, não havia mobilidade social. Eles não poderiam conquistar mais do que a servidão, não é isso? E, por exemplo, e como eu venho dizendo,
essa população camponesa ela se encontra muito em situação de dependência com a nobreza, né? Porque é o seguinte, muitos deles acabavam entregando as suas terras em troca de proteção. Então, os senhores feudais concentravam essa grande extensão territorial em suas mãos, logo aumentava o seu poder sobre os servos, né? Ou seja, o pessoal que trabalhava sob condições de trabalho exaustivas, né? E os senhores feudais, no caso eram os suzeranos, eles eram quem concedia essas terras para os chamados vassalos. Mas lembrando, os suzeranos, eles poderiam se tornar vassalos também, né? Por exemplo, a gente já viu essa parte, que aquele, como eu venho dizendo aqui, o que cede a terra é o suzerano, o que recebe é o vassalo. Só que esse vassalo, ele pode se tornar um suzerano, se ele entregar parte da terra que ele recebeu para outro vassalo, né? Então, acontece essa estrutura política desse jeito também, é verdade? A gente já viu essa parte e a gente pode já deixar, a partir daqui, corrigida a nossa questão. Um minutinho aí só para eu conferir se está gravando. Está gravando. Ok. Então, bora lá, né? Vamos para a próxima página, né? Dando prosseguimento aí à nossa atividade. A nossa atividade ela já encerra por aqui nessa parte. A gente já pode ir avançando para chegar em uma nova atividade, né? A gente pode ir avançando aqui até chegarmos na página 26, onde tem 3 questões aí para a gente, né? Vão pegando o módulo de vocês, vão avançando para a página 26, que é para a gente corrigir essas questõezinhas aí, né? Vão vendo aí como foi que vocês fizeram, que é para a gente corrigir a partir de agora. Deixa eu dar o zoom aqui. Ok. Dá o zoom aqui. Aí. Ok. A questão, ela nos diz o seguinte. No mundo feudal, destacava-se a figura do senhor feudal, claro. Qual era sua importância para aquela sociedade? Qual era a responsabilidade e a importância do senhor feudal na sociedade feudal? Podem responder aí por vocês mesmos, né? Façam uma reflexãozinha aí. Podem dar pausa nesse vídeo para fazer uma rápida reflexão. Qual era a função do senhor feudal nesse mundo feudal, né? A gente sabe que o senhor feudal, ele era o dono das maiores extensões de terra, né? Ele tinha um grande poderio em suas mãos. Terra nessa época era sinônimo de poder. Se ele tinha muita terra, então ele tinha muito poder. Em contrapartida, os servos não tinham. E vale considerar também que muitos desses servos acabavam entregando suas terras para o senhor feudal em troca de proteção, para trabalhar como um rendeiro ou como um vassalo. A gente viu isso, não é verdade? Então, significa dizer que o senhor feudal, primeiramente, ele tinha a missão de proteger todos aqueles que moravam nas dependências de sua propriedade, né? Então, ele era dono dessas terras. E uma coisa que a gente não pode esquecer era que o senhor feudal ele construía um grande castelo, né? Que permitia que os camponeses se estabelecessem no território dentro das muralhas desse castelo, né? E a gente aproveita até para lembrar como que era a estrutura desses castelos na Idade Média, né? A gente vê, por exemplo, o castelo de Buckingham, hoje em dia na Inglaterra, e a gente vê que ele é um pouco diferente, é um castelo mais moderno, diferente daqueles da Idade Média. Porque na Idade Média a gente percebe que os castelos eles já vinham como uma estratégia militar de defesa, né? Com grandes muralhas, né? Com um grande território por dentro dele, para quando houvesse uma invasão, o povo correr para dentro do castelo e ficar protegido. Além disso, era muito comum de se ver vários e vários rios ao redor dos castelos, justamente para dificultar a entrada de pessoas indesejadas. Portanto, para entrar nesses castelos, era geralmente através de uma ponte que era rebaixada para o pessoal passar, né? Beleza. Então, a gente já vê a resposta aqui dessa questão 1. Vamos para a questão 2. Vamos lá. Explique a importância simbólica do castelo dentro do contexto do feudalismo. Acabei de responder na primeira questão, né? Questão 3. Dentro do universo feudal, como os membros da nobreza viam o casamento? Questão muito interessante. E como foi que vocês responderam essa questãozinha aí, hein? Então, como será que no mundo feudal, os membros da nobreza, eles enxergavam o casamento das pessoas, né? A gente costuma ver nos desenhos, nas séries, que os grandes senhores feudais, os grandes nobres,
eles tinham muito, como é que eu posso dizer, o costume de casar seus filhos e filhas com membros de outras nações, justamente com o intuito de fortalecer o poder. Na série Vikings, ou Vikings, que está na Netflix, a gente vê um exemplo muito caricato disso aí, que é quando o rei Carlos, neto de Carlos Magno, né? Carlos II, neto de Carlos Magno, ele casa sua filha com um viking, né? Com o intuito de se proteger, o castelo dele, o império dele, de outros vikings, né? Então, isso era muito comum na Idade Média. E a série Vikings, por exemplo, ela traz isso para a gente de uma forma muito didática. Só que vocês vão ter que esperar um tempinho bom danado para assistir essa série por conta da indicação de idade, tá certo? Então, era mais ou menos dessa forma. Só que a gente tem que analisar o seguinte. Se por um lado, esses senhores feudais casavam suas filhas ou filho com alguma pessoa de outra nação, geralmente era o filho ou filha mais velho. Os outros acabavam sendo, muitas vezes, destinados à vida religiosa. Aí você diz, oxe, por que eles faziam isso? Justamente para evitar uma fragmentação de herança, uma fragmentação de distribuição de terras. Então, por exemplo, eles preferiam que tivesse muita terra concentrada na mão de um dos filhos do que de vários, para acabar não diminuindo o império de cada senhor feudal. Tá certo? Vamos aqui reduzir para irmos para uma próxima questão, né? Aqui a gente viu a parte da importância do casamento, agora a gente vê aqui, por exemplo, até mesmo aqui na imagem, a parte que trata dos camponeses e dos servos, não é verdade? Então, a gente já logo vê aqui, chega a parte dos vilões também, dos escravizados, avanços tecnológicos na agricultura, e as nossas questões, elas vão nos cobrar isso. Então, nos atentemos aqui para que a gente não perca esses detalhes, né? E já faça automaticamente a correção. Na página 29, nós teremos a outra atividade, né? E a primeira e a segunda questão já se encontram aqui e dizem imediatamente o seguinte, questão 1, né? Ela diz, os camponeses se dividiam entre servos e vilões. Como que acontecia isso? Qual a diferença entre os servos e os vilões, né? A gente estudou o seguinte conteúdo, né? Sobre essa distinção aí. A gente viu que os servos entre os que não tinham plena liberdade e porque eram presos à terra na qual trabalhavam, e caso o feudo trocasse, por exemplo, de proprietário, eles tinham que continuar naquele feudo, porque o servo automaticamente era vendido junto com o território, tá certo? Então, o servo, ele automaticamente estava preso à terra, ele não podia se livrar do trabalho obrigatório que ele tinha caso um feudo mudasse de dono. Só que os vilões, por exemplo, eles... Não quer dizer, pessoal, que eram essas pessoas más que a gente costuma ver no filme. Não. Os vilões, nesse contexto do mundo feudal, eram aquelas pessoas simplesmente em troca de proteção. E trabalhavam para esse senhor feudal, tá certo? Então, tem essa distinção entre ambos. Quando a gente vai para a questão 2, ela disse que por volta do ano 1000, praticamente não existiam mais pessoas escravizadas no universo feudal. Explique como se processou o fim da escravidão no período em questão. Então, ele está falando do ano 1000 e ele está dizendo que passou a não existir mais escravidão. Se existiu, ela foi de uma forma, de uma quantidade não tão significativa para o período. Então, ele nos pergunta o que foi que gerou, por exemplo, esse relativo fim da escravidão no mundo feudal. A gente sabe muito bem que a escravidão era o quê? Um serviço muito penoso, claro, sempre vai ser mais penoso para aquele que está sendo escravizado. Mas, por exemplo, na lógica do senhor feudal, passou a não mais ser vantagem para ele possuir pessoas escravizadas, porque ele já tem os servos. Então, por exemplo, manter escravizados precisava o quê? Precisava dar comprar essas pessoas, transportar essas pessoas, sendo que ele já tinha vários servos à disposição dele, devendo uma série de impostos que a gente já estudou sobre todos esses impostos, né? Então, seria muito mais cômodo para o senhor feudal investir em servos do que em escravizados.
tendo em vista também que os servos eles não organizavam fugas, né, e rebeliões tanto quanto os escravizados, né? Então, foi muito mais vantajoso para o senhor feudal da Idade Média possuir servos e não escravizados, tá bom? Então, a nossa resposta gira em torno desse contexto aí, tá? Vamos ver aqui. Finalizou nosso conteúdo. Aqui ele mostra algumas questões, né, de explorar seus conhecimentos, que vocês já sabem a função de cada uma dessas questões, né? Então, pessoal, a nossa aula gira em torno dessa correção do capítulo 15, né? Vão aí, ó, logo mais, já citei um capítulo 16, que nossa próxima aula vai ser justamente para revisar, responder as questões desse capítulo 16, portanto, vão respondendo aí na casa de vocês para a gente simplesmente fazer a correção depois, tá bom? Que vai falar sobre justamente a igreja e o poder dela na Idade Média, tá bom, pessoal? Então, olha, a nossa aula ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Fiquem bem e até a próxima, meus queridos.